Olá, sétimo ano, iniciando mais uma semana de aula, e nessa semana vocês vão estar em mãos com a atividade impressa, que vocês já podem ir pegar na escola. Então, o conteúdo que vocês vão ter em mãos com a atividade impressa são as grandes navegações. O que foram as grandes navegações? Vocês vão ler com atenção o texto, observando o conteúdo e o contexto, a época em que aconteceram essas grandes navegações, que marcaram toda a história mundial, quando os portugueses encontraram as terras brasileiras a partir das grandes navegações nos séculos XV e XVI, que foi o início da expansão marítima portuguesa e espanhola, né? O interesse deles principal era ir em busca do comércio de especiarias, encontrando uma nova rota que não fosse pela rota antiga do Oriente e Ocidente, né, porque essa rota estava bloqueada pelos muçulmanos. Então, portugueses e espanhóis queriam encontrar uma nova rota para chegar às Índias para poder comercializar, comprar especiarias e vender. Os principais tipos de especiarias, vocês podem observar aí na imagem, tinha pimento, gengibre, a canela, o cravo, as maçãs, a noz moscada, né? Então, esse tipo de comércio rendia muito lucro à coroa portuguesa, principalmente, por isso que eles investiram tanto nessas grandes navegações. Então, vocês vão ver aqui todo o contexto, tem aqui o mapa mostrando as rotas que eles fizeram antes das navegações. Eles queriam achar uma rota alternativa para essas rotas. Então, a partir daí, o governo português e espanhol se lançaram ao mar mesmo com medo. Foi o início da chamada Era das Grandes Navegações e dos Descobrimentos Marítimos. Então, vocês podem observar no mapa as primeiras rotas de grandes navegações. Vocês podem ver aí as principais rotas. Essa linha roxa foi quando eles chegaram aqui ao Brasil e foram em direção à Índia. Então, aqui vocês vão observar quais os objetivos dessas grandes navegações. O que é que os portugueses queriam com essas grandes navegações? O que eles pretendiam? O principal fato era encontrar uma nova rota para as especiarias, mas também eles tinham outros objetivos que vocês vão observar no texto. Então, aqui temos o início das navegações portuguesas. Por que Portugal foi o primeiro país a iniciar essas grandes navegações? Vocês vão ver esses motivos para o pioneirismo de Portugal. Leiam com atenção o texto. E aqui alguns fatores explicam o pioneirismo de Portugal. Por que Portugal foi o primeiro? Eles tinham uma monarquia consolidada, que é isso, um governo já centralizado, com um rei que organizava toda a administração, né? Tinha também um território unificado, ou seja, um país já todo unido em torno de um território com um líder. Tinha também investimentos no desenvolvimento do conhecimento náutico, ou seja, eles tinham conhecimento de navegação, como navegar, como utilizar os barcos, a bússola e etc. Eles tinham também interesse da sociedade na expansão do comércio. As pessoas tinham interesse em aumentar o comércio com o exterior e apoiavam. Tinha também investimentos estrangeiros no comércio, o que facilitou eles terem dinheiro para poder fazer essas viagens que eram bem caras. E tinha a posição geográfica que ficava para o mar, né? Portugal tem uma orla que fica para o mar Atlântico, então eles tinham, para o Oceano Atlântico, eles tinham essa possibilidade de ter acesso direto ao mar, o que facilitou essas navegações. Então, a partir daí, várias mudanças aconteceram em Portugal, que fez com que eles conseguissem ir nessas grandes navegações. Então, aqui nesse ponto, vocês vão ver os principais resultados ou descobertas com as navegações que Portugal conseguiu. Em 1415, conquistou a ilha de Ceuta, no norte da África. Em 1418, chega à Ilha da Madeira. Em 1427, chega a Açores. Em 1434, atravessa o Cabo do Bom Jador. Em 1488, atravessa o Cabo da Boa Esperança, que fica na parte sul da África. Então, em 1499, tem o descobrimento de um novo caminho para a Índia. E em 1500, os portugueses chegam ao Brasil. Aí o próximo ponto é justamente isso, é quando os portugueses chegam ao Brasil, né? Vocês vão observar aqui que algumas mudanças aconteceram desde a chegada dos portugueses aqui
as terras recém-encontradas. Então, aqui tem algumas imagens, leiam um texto aqui mostrando as informações, como foi a chegada dos portugueses às terras brasileiras, como foi o encontro e a visão deles, que eles tinham dos moradores daqui do Brasil. Aqui vem falando sobre a primeira missa rezada aqui nas terras brasileiras. Aqui nesse outro ponto vocês vão ver as grandes navegações espanholas. Como é que foi as navegações espanholas, o que eles conquistaram. Nesse outro ponto, as consequências das navegações, né? Que consequências trouxe, tanto boa quanto como ruim. E aqui vocês têm o exercício. A primeira questão, a segunda, tem alguns de marcar, alguns de responder. Leiam com atenção para responder corretamente. 7, 8, 9, 10. Na 10 vocês vão ler essas informações desse gibizinho, vão ler qual é o tema do assunto e vão responder esse ponto 1 e 2. Depois vem a questão 11, 12, 13. Então, terminou a atividade impressa de vocês. Leiam com atenção, leiam o texto, todas as informações tem no texto, que vai facilitar o entendimento e as respostas corretas das atividades. Qualquer dúvida, entre em contato comigo e até a próxima semana.